Você já parou para pensar que quando você se torna mãe, existe uma mudança gigantesca na sua agenda, na sua rotina, nas tarefas, nas demandas? O assunto de hoje é sobre o que a maternidade me ensinou sobre negócios. E eu já comecei a falar sobre essa questão da agenda de rotina, justamente porque é algo que impactou diretamente na minha vida após a chegada do João Pedro, foi a reorganização de trabalho, né? Então a gente dá prioridades, ter horários, isso foi algo que mudou. Por mais que eu já tinha uma agenda, eu já utilizava, já organizava, mas eu trabalhava muito em cima de lista. Então eu enchia de tarefa a minha agenda e hoje eu sei que eu não posso mais fazer isso, porque existe uma demanda ali com meu filho que se eu encher a minha agenda de tarefas, vai dar ruim e eu vou ficar muito estressada e aí começa aquele vucu-vucu, né? Então, meu nome é Ana Paula Pina, eu sou planejadora financeira e eu tô fazendo essa série porque eu quero compartilhar com você um pouquinho mais da minha vida e depois do nascimento do João Pedro e também sobre como que é lidar com trabalho e ter uma criança, trabalho em casa e ter uma criança pequena também em casa, né? Tem esse desafio, agora mesmo estou gravando esse vídeo, o Stefano foi dar uma volta com o João Pedro. E antes disso, a gente tentou até mesmo gravar um vídeo nós três aqui, João Pedro brincando, ele tava brincando aqui, só que a todo momento ele aparecia e acabava que interrompia o que a gente estava falando e a gente viu que não é melhor cada um gravar um e depois que ele dormir, a gente vem e grava um outro. Então vem aí, né, a primeira coisa que eu aprendi sobre negócios ali depois da maternidade é que sim, a gente precisa ter os horários bem definidos de trabalho, para que você naquele momento consiga focar e não ficar disperso, acabar entrando numa rede social e enrolando. Então, ter uma agenda organizada na questão de saber quais os horários que você vai fazer as tarefas, tanto tarefas domésticas, né, mas também, principalmente, se caso você trabalha home office, ou até mesmo trabalha fora, tá? Ter essa saber os horários que você vai fazer, que você determinou para fazer aquela tarefa, é super importante. Hoje a gente trabalha por blocos, né? Tanto eu quanto o Stefano. Então eu coloco os blocos ali que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, seja alguma parte administrativa ou seja algum atendimento. E aqueles blocos ali que eu determinei, o Stefano já sabe também que ele vai ficar com o João Pedro. E isso tem nos ajudado muito e ter colocado essa prioridade de eu preciso desse tempo para executar essa tarefa, ou seja, eu tenho aquele tempo para executar aquelas tarefas, faz com que eu tenha mais foco. Então, quando eu sento lá na minha mesa e começo a executar as tarefas, eu faço valer a pena aquele tempo. Porque eu sei que depois que eu sair dali, eu não vou conseguir ter a mesma energia, o mesmo foco para ir lá e executar. Então, foi outra coisa que me fez perceber é que a gente fica mais centrado, né? Então, isso foi algo muito bom. Questão de rotina, eu coloquei aqui também, né? Ter os horários bem definidos de trabalho, questão de rotina da casa, também facilitou muito e me fez perceber o quanto que é necessário você ter uma rotina. Gente, não dá para não ter uma rotina. E claro, Ana, todos os dias é igual à sua vida? Lógico que não. Então eu trabalho com horários marcados, então acaba que diferencia. Mas tem algumas coisas que são todos os dias a gente acaba fazendo no mesmo horário. Exemplo, café da manhã às 7, almoço, meio-dia, janta das 7h30, 7 horas às 7h30. E pro João Pedro é um pouco mais cedo, porque ele janta e depois ele já vai dormir, então ele janta entre 6 e 6h30. Mas ter essa rotina
me fez perceber também que dá pra gente ir se ajustando, né? Não é impossível ter um trabalho em casa e ter um bebê também em casa. Claro, né? Eu e o Stefano que trabalhamos em casa. Então, querendo ou não, a gente tem um ou outro. Diferente daquelas mães que talvez seja só ela ali e também trabalha em casa. O desafio provavelmente vai ser outro. E uma coisa que eu também coloquei aqui, né, eu pontuei, foi entender que os negócios, eles são feitos de fases, assim também como a criança, ela é feita de fases, né? Principalmente o primeiro ano do bebê tem lá os marcos de desenvolvimento e também tem os saltos de desenvolvimento. E é muito engraçado que nessa fase dos saltos, é assim, a criança, ela vira outra criança naquele período, porque ela fica um pouquinho mais agitada, ou até mesmo um pouco mais estressada, mexe com o sono, mas depois passou aquele período ali, ela se reorganizou ali na mente, parece que é algo assim, volta a fluir. Você começa a reconhecer aquela criança de uma forma diferente. Então, ela é bem pequenininha, não sabe nem levantar o pescoço. Aí daqui a pouco começa a segurar o pescoço. Aí ela já segurou o pescoço, daqui a pouco começa a sentar. Aí daqui a pouco começa a engatinhar. E aí daqui a pouco começa a andar, correr e assim vai. E isso me fez pensar também sobre as fases do negócio. Nosso negócio, ele também é feito de fases. E nesse período, entre a gestação, o primeiro ano do João Pedro, agora a gente tá indo para o segundo ano do João Pedro, me fez perceber o quanto que foi a movimentação também do negócio, que foi, tipo, na gestação eu vinha de uma fase de crescimento, quando eu ganhei o João Pedro ainda estava chegando muitos novos clientes, e aí eu tive a licença, eu tive a retomada, naquela fase da retomada ainda estava vindo clientes, e depois eu tive uma queda. Logo depois que eu saí da licença maternidade, veio a queda. E aí veio aquele monte de pensamentos, meu Deus, ninguém mais quer me contratar. E depois veio o quê? Veio a retomada de novo, o crescimento novamente, ou seja, pronto, agora as pessoas querem me contratar novamente. E é muito engraçado parar para pensar, né, sobre isso, porque assim como quando o João Pedro estava lá naquela fase de desenvolvimento, que chorava mais, que ficava um pouco mais irritado, ou até mesmo, ele não teve problema com o dente, ainda bem, mas ele teve uma semana assim muito tensa, que eu achei que eram os dentes e na verdade foi uma infecção de ouvido, gente, meu Deus do céu. Aquela semana ali, eu achava que nunca mais ia acabar, o menino não parava de chorar, eu não conseguia identificar ainda o que ele tinha, e foi assim, foi uns 5, acho que foi uma semana, literalmente 7 dias, até conseguir identificar o que estava doendo nele. E foi uma infecção de ouvido. Aí você fala, caraca, era isso. E eu não sabia. Depois que a gente foi ao médico e ele tomou o medicamento, ele voltou a ser aquela criança feliz que não fica gritando, ele fica, tá? Mas que não fica todo o tempo chorando, gritando como ele tava, gente. Ele gritava de uma forma que eu não conseguia consolar a criança, né? E pra mãe não conseguir consolar a criança, você fala, você não tem algo de muito errado aqui. Mas depois ele ficou bem, ele ficou ótimo, tipo, um dia depois que a gente descobriu o que estava acontecendo. E aí vem, né, dentro do negócio, quando o negócio não tá indo daquele jeito que você gostaria, e às vezes você parar e falar assim, eu preciso de um auxílio, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui que não tá fluindo como eu gostaria. E aí é nesses momentos que você pode buscar, sim, um profissional, seja ali, no meu caso, né, que eu trabalho ali com planejamento financeiro para autônomos, para empresas, e aí você vai lá e procura um profissional para te ajudar a auxiliar ali nessa organização e entender
o que pode ser melhorado e por que que você tá trabalhando tanto, tá entrando dinheiro, mas não consegue ver a bendita cor desse dinheiro, né? Então, é uma coisa que a gente pode entender, né? Que enquanto você não descobre a causa ali do problema, você fica naquele ciclo, você fica naquela loucura, o bebê não para de chorar, um exemplo aí, né? E você não sabe o que está acontecendo, mas quando você busca ajuda, você consegue identificar o problema e resolver. E aí volta todo mundo, fica na paz de novo. Então, existem esses ciclos também, né? Então, existem essas fases aí que vai acontecer alguma coisa, vai sair do habitual e você vai ter que entender para conseguir resolver novamente o negócio. Outra coisa que eu coloquei aqui, eu pontuei, foi entender as prioridades. E aí volta, né, a questão da agenda, da rotina. Hoje, antes eu atendia antes do João Pedro, né? Eu atendia em horários diversos. Hoje eu tenho alguns horários definidos de atendimento. E ter feito isso me deu mais previsibilidade de que eu sei que naqueles horários ali eu posso estar marcando os atendimentos, porque eu já determinei, e antes disso eu vou ter a minha rotina normalmente, ou após aquele horário eu sei que eu vou estar livre. Então é importante ter colocado essa prioridade, eu ter os horários certos que eu vou disponibilizar para o meu cliente, não vai ser o horário que o meu cliente quiser, não. É o horário que está ali definido. Então, uma coisa que eu não abro mão é atender, tipo, após as 10 ou após as 16. Às 16 não, desculpa, às 18 horas. Esses horários acaba que impacta muito. Se eu abrir, não, para você eu vou abrir uma exceção e eu vou te atender esse horário. Vai impactar na minha rotina aqui dentro de casa. Por quê? Porque são os horários aonde eu tô tendo o cuidado ali com meu filho, que é após às 10, ou seja, 11 horas é o horário que eu tô organizando o almoço para que meio-dia a gente almoce e depois do almoço ele vai tirar a sonequinha dele. Aí, após às 18 horas, eu estou organizando a agenda dele, colocando ele para jantar, para que depois ele tome o banho dele e ele vá dormir. Se eu resolvo abrir uma exceção e eu vou lá e coloco um atendimento às 18 horas, sabendo que esse atendimento vai das 18 às 19 ou às 19h30, já comprometeu tudo aquela rotina que a gente tem dentro de casa. Isso aí significa que o João Pedro não vai estar dormindo às 7h30, 8 horas, e aí pronto. Aí já desandou tudo, ficou aquela zona dentro de casa, e o tempo que eu saberia que eu teria após esse horário, eu já não tenho mais. Então, são coisas que eu consegui colocar prioridade e entender que daquilo dali eu não posso abrir mão, porque se eu abrir mão, vou ter consequências. Então, essa foi um pouquinho aí do que eu aprendi nesse período aí, sendo mãe. Nessa fase aí do primeiro ano do João Pedro, acredito que agora, esse segundo ano de vida do João Pedro, vai ser outros desafios, vão ser outros aprendizados, vão ser outras alegrias, e assim a gente vai evoluindo, vai entendendo. Quando vier o próximo, vai ser desafios diferentes, ou até mesmo os mesmos desafios, porque eu vou ter esquecido como é que era, e aí eu vou ter que lembrar novamente, e assim vai, né? E aí a vida vai acontecendo e a gente vai aprendendo a lidar com cada situação. Então é isso o vídeo de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui. Caso também você não tenha gostado do vídeo, deixa o like, dislike, por favor. Deixa no comentário também o que você aprendeu aí depois que você se tornou mãe, ou se você está grávida, quais que são os seus planos aí para quando voltar da licença, ou como que você está se organizando. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Até o próximo vídeo.